Vivemos o ceticismo contemporâneo, onde tudo se pretende explicar pela ciência, como se fosse a única modalidade de conhecimento. Mas e se o mal for real? Não como metáfora, mas como presença ativa no mundo. Hoje, rompemos o véu do visível para refletir sobre a existência do mal e a realidade do ritual de exorcismo. Está começando mais um episódio do Conversa Magna. Fala pessoal, meu nome é Fernando Ferreira, muito prazer, comigo Guilherme Martinelli. Mais uma vez aqui, dando sequência ao nosso podcast, hoje na honra aqui na companhia do Padre Rômio. Então o Padre Rômio, sacerdote há 15 anos, graduado em filosofia pela UX, em teologia pela PUC, onde também concluiu o mestrado em teologia. Além de pároco da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, atua como coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado por aceitar o convite. Muito bem, muito obrigado pelo convite. E é bom estar com vocês, falando sobre temas variados e hoje em específico sobre esse tema tão especial. Perfeito. Padre, sem rodeios, eu já devolvo a palavra ao senhor para iniciarmos a conversa com a seguinte pergunta. Afinal, o mal e o diabo existem ou são uma criação, um símbolo do homem? E como identificar? Existem, sim. Mito é a ideia de que não existe. Eu diria que é uma construção humana ou uma tentativa de jogar para o além aquilo que é só nosso. Não. Há realidades nossas, sim, que às vezes quando a pessoa não compreende, ela joga para o além, ou para Deus, ou para o diabo. Mas existe a realidade do mal. E o mal entendido também como maligno. Uhum. O maligno é uma pessoa. Então não é só algo generalista da maldade no mundo. Quando a gente reza o Pai Nosso, por exemplo, no final a gente diz, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse mal poderia ser substituído, a expressão, né, por maligno, mas livrai-nos do maligno. Amém. A realidade do mal, do maligno, existe sim. Uma tendência de muitos é de ver a realidade apenas como aquilo que é material, aquilo que é da matéria. Então, tudo que existe é matéria ou produto da matéria e ponto. Não há nada além da matéria. E não é o materialismo de ter coisas, não. É a matéria no sentido da física, né? Uhum. Aquilo que pode ser explicado. E o padre, tem um padre, Manuel Carreira, falecido recentemente, um padre astrofísico, e ele dizia muito isso. A matéria é aquilo que se pode explicar pelas 4 forças da natureza, né? Que é eletromagnética, gravitatória, nuclear forte e nuclear fraca. Mas existem coisas que não se explicam por essas forças. Esse padre Manuel Carreira, astrofísico, ele dizia, por qual destas forças nós conseguimos explicar uma poesia? Né? Existem em nós mesmos, humanos, algo que não é material, algo que não é matéria, nem produto da matéria. Isto nós chamamos alma, por exemplo. E que se não é matéria nem produto da matéria, pode sobreviver à desintegração da matéria. E é isso que os cristãos creem. É isso que nós católicos acreditamos, de que o corpo, biologicamente falando, morre, né? Se desintegra, vira pó, mas há algo que sobrevive, que não é matéria nem produto da matéria, a alma. Então, existem questões, sim, que não são físicas, não são orgânicas ou materiais e que existem. Então, nós podemos falar também da existência dos anjos, né, e dos demônios, daquilo que é visível e daquilo que é invisível. No credo da igreja, a gente diz que Deus criou tudo quanto há, as coisas terrestres e celestes, visíveis e invisíveis. No âmbito das coisas invisíveis estão também os anjos e os demônios.
Até um ponto ali, só para levantar, se me permite, talvez essa questão da alma, de escrever a alma, não um apego do ser humano à própria imortalidade, porque é normal do ser humano querer se eternizar, né? Então, Sim. a gente cria símbolos, a gente cria histórias, a gente escreve livros, poesias, a música, a gente cria elementos que a gente possa, assim, continuar vivendo, nem que seja através da própria memória. Não seria a alma uma forma de tentar o apego do ser humano? Não. Existe o inferno, existe o paraíso, existe o purgatório, existe como se fosse o inferno organizado de Dante Alighieri, né, da Divina Comédia. Existe toda uma organização para que o ser humano acredite que ele não se finaliza no momento que ele fecha os olhos pela última vez. Ou seja, a morte definitiva. Isso. A morte total, isso, a morte definitiva ou morte total. Não. Nós acreditamos que a morte não é o ponto final. Isso é um ato de fé. Nós acreditamos que. Nós confiamos que a morte não seja o ponto final. Nós cremos. Então, é um ato de fé. Então, nós cristãos, católicos, cremos na vida eterna. Então, justamente de que a morte não é o ponto final. Outras crenças podem ver diferente. Algumas acreditam na reencarnação, na transmigração das almas para outros planetas. E aí as ideias, alguns acreditam em reencarnação até em animais, outros não, outros só em humanos. Beleza, outras crenças pensam diferente, mas nós, cristãos católicos, acreditamos na vida eterna, né, de que a morte não é o ponto final, de que nós somos mais do que uma realidade física apenas, e na ressurreição como o céu, o estar plenamente em Deus, quando Jesus voltar. Então, mas isto, sim, nós partimos do pressuposto da fé, do ato de crer. Não há uma comprovação científica, né? Uma prova científica. Mesmo a de Jesus. O corpo não estava mais no sepulcro. O sepulcro estava vazio. Poderiam ter roubado o corpo. Exato. Né? É um sinal, nós poderíamos dizer. O sepulcro vazio de Cristo é um sinal, mas não uma prova. Porque, para nós, mais importante do que o sepulcro vazio de Cristo, por exemplo, são as aparições de Jesus. E nós acreditamos de que as aparições de Jesus ressuscitado no Novo Testamento, nos Evangelhos especialmente, sejam uma prova. Né? Uma prova de fé. Porque nós confiamos de que a palavra dos apóstolos é verdade. Testemunhas oculares, né? Isso, testemunhas oculares e de que estejam transmitindo uma verdade. Isso mesmo. E isto desde o início. Então, tem vários elementos. Os escritos na época de Jesus, por exemplo, a utilização na liturgia da igreja dos textos, porque os apócrifos são da mesma época. Certo. E falam sobre as mesmas coisas, mas não entraram na Bíblia, por exemplo. Então, por alguns critérios. Por exemplo, a utilização na liturgia. Mas nós acreditamos no quê? Os textos que estão na Bíblia são inspirados por Deus para nos dizer a verdade. E os textos da Bíblia nos transmitem essa verdade e nós acreditamos que é assim mesmo. Então, a vida eterna, essa questão da fé, seria não é só um apego ao desejo de imortalidade. Exato. Porque assim, eu questiono isso porque é normal. Eu digo assim que quando eu presenciei, né, a morte do meu avô ou do meu tio, automaticamente a primeira coisa que me veio naqueles 7 meses foi aquele sentimento do... e quando eu fechar os olhos pela última vez, como é que vai ser? Dá um medo. Sim. Dá uma ansiedade da situação. Porque até tu não presenciar a morte de perto, automaticamente ela não existe. Por mais que ela tá ali, mas tu não sente que ela existe. Todo mundo morre, todo mundo envelhece, desgraças acontecem com todo mundo, mas não acontece contigo. Até que aconteça. Verdade. E sobre esse medo da morte, por exemplo, atualmente, se nós formos falar com muitas pessoas, elas dirão, eu espero morrer dormindo, ou que eu tenha uma morte, então, súbita. Justamente para evitar o sofrimento ou fugir desse sofrimento.
Mas até poucas décadas atrás, os católicos rezavam para que Deus os livrasse de uma morte súbita. Haviam orações próprias para isso. Que Deus me livre de uma morte súbita. Por quê? Porque a morte súbita impossibilita que a pessoa diga algo. A despedida. A despedida, a reconciliação, a união das pessoas. Imagina assim, o pai antes de morrer, que percebe que vai morrer, está na fase final da vida, chama os filhos e promove a reconciliação de dois que estavam brigados, ou que pede perdão para a esposa, ou que perdoa alguém que havia ofendido. Entendeu? Isto é cheio de significado, é muito especial. Então, uma morte súbita impossibilita isso. Beleza, vai livrar a pessoa de um sofrimento, mas... Não uma morte covarde, uma morte súbita. Verdade. Porque eu morro de... de um momento para outro, tô dormindo, morri. Mas eu te falo, para mim seria também realmente o pior tipo de morte. Eu gostaria de poder olhar minha mulher pela última vez e agradecer ela pela jornada. Exato. Eu gostaria de olhar, caso eu tenha um filho, olhar para ele e agradecer pela existência dele, pelo que ele fez a mim. Eu gostaria de ter o último ato de conversa. Que é aquela morte, não uma analogia à morte do guerreiro, né? Honrosa, se despedindo, fazendo o que deve ser feito. Exato. Isso aí mesmo. É a possibilidade de nós enfrentarmos o medo, sim, do sofrimento, mas de deixarmos algo de muito precioso para aqueles que ainda estão aqui. E se vê que a vida é um elemento importante, portanto. Ela é axiologicamente valorosa ao ser humano, que até na despedida, ao seu encerramento, é com chave de ouro que se busca. A dignidade do nascer, a dignidade do viver, né? E do morrer também. É essa dignidade muito especial. Olha, outro aspecto também possível de ser refletido sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia, né? A eutanásia é a abreviação da vida, né? Nós irmos lá e simplesmente desligarmos os aparelhos. A distanásia também é um erro condenado pela igreja. A distanásia é um prolongamento desnecessário da vida. A pessoa não tem mais como ter uma qualidade de vida, um retorno para casa, e aí fica lá, vamos colocar nos aparelhos e ad perpetuum. Não. A distanásia é um prolongamento desnecessário. O que a igreja ela vai reafirmar? A ortotanásia, que é vamos fazer os procedimentos que devem ser feitos, mas sem um prolongamento desnecessário, e deixar a pessoa morrer em paz e, quanto possível, em casa, com os familiares no entorno. Para ter essa dignidade de uma palavra de despedida, de uma oração feita da própria família, e não lá sozinho, entubado, num ambiente estranho, frio. desconfortável. Isso mesmo. Para a gente voltar ali para a coluna do tema e nós ilustrarmos daqui em diante, os demônios, eles, vamos dizer assim, se tornaram a partir, né, da batalha em que eles se rebelam com Deus e se tornam os chamados anjos caídos, né? Sim. Então podemos assim dizer, e o senhor me corrija por gentileza, que nós somos criaturas de Deus, né? Filhos de Deus a partir do batismo, mas que nós vivemos entre uma guerra, uma circunstância espiritual em polos entre os anjos, vamos dizer assim, do bem e anjos do mal. E nós somos o objeto que fica entre o conflito. É mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí, sim. Porém, sabendo que o bem já venceu, né? Isso quem garante é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele garante isso quando ele diz, por exemplo, a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Jesus Cristo, na cruz, né, o mistério do sacrifício de Jesus na cruz, nele já estamos salvos. Objetivamente falando, já estamos salvos pela Páscoa de Jesus Cristo, pela cruz de Jesus, pelo sacrifício dele. Objetivamente falando.
Subjetivamente falando, porém, aí ainda é possível nós cairmos em tentação. Certo. Por isso que nós rezamos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós não pedimos, mas livrai-nos da tentação e do mal. Amém. Não nos deixeis cair em tentação. Porque é uma tendência. Isso, é uma tendência, sim, é uma tendência, mas também é algo que pode vir de fora, como a serpente no paraíso, né? A serpente intrusa no paraíso. Adão e Eva, que representam a humanidade, né? O gênero humano, há uma ordem estabelecida, né? Estabelecida por Deus. Podem fazer o que quiserem, comer daquilo que quiserem, menos deste. Então, a ideia é essa, é uma ordem para a obediência. Então, é como chegar para uma criança, tem lá uma prateleira cheia de gavetas e portas, e a gente dizer, pode abrir todas as portas, menos esta. E aí a criança que vai ficar, o que tem nessa que não pode? Pera, até as outras eu já nem quero mais. As outras portas eu já nem quero mais ver o que tem dentro. Mas essa aqui que não pode, Então, é uma tentação. O que tem ali? Então, se Deus... então, a ideia do paraíso, do jardim, etc., Adão e Eva e a serpente intrusa é a desobediência. O pecado original, o pecado das origens, é essa desobediência à ordem de Deus. Então, a serpente que vai lá e tenta, ela não obriga. Então, assim como não obrigou Adão e Eva, o diabo não nos obriga a. Nós permanecemos livres. A liberdade é algo fundamental. Mas é uma tentação. Por que não? Padre, só uma pergunta ali. Sim. Que tu falou, né, que o bem já venceu o mal. Sim. Mas se ainda existe a tentação e o mal ainda existe, tecnicamente o mal não foi derrotado. E outra coisa também, só para já encaixar as duas para a resposta. Quando diz que os seres humanos são objeto de desejo, né? Então, entre o bem e o mal. Nessa disputa, nós somos o centro que está sendo a todo momento tentado para um lado ou para o outro. Inclinação ao bem, inclinação ao mal. Não seria uma soberba, entende? Nos imaginar como seres, entende, tão valiosos? Porque se a gente for colocar assim numa questão, pegarmos os cromossomos, pegarmos os genes, fizermos um estudo biológico do ser humano, não existe nada de especial na gente. Somos, entende, pela linha evolutiva, eu gosto muito dos escritos de Yuval Noah Harari, Sapiens, Homo Deus, 21 lições do século XXI, Nexus, que ele lançou por último. Nos livros ele traz aquela visão de que olhamos o passado, olhamos o futuro, nós viemos do macaco. Sim, nós e os macacos viemos dos hominídeos. Isso, aí a linha de Darwin também, etc. Beleza. Porém, há algo em nós que os animais, mesmo que a gente diga os animais não racionais, sei lá, não tem, é a questão da alma. Né? Criados à imagem e semelhança de Deus, somos nós, os seres humanos. Os outros, os animais, não são. Predestinados ao céu, somos nós, né? O tema da predestinação também é legal. Não é uma soberba, é um fato de que a pessoa humana se diferencia dos animais, deve cuidar, sim, não maltratar, beleza, o cuidado com a criação também é interessante, mas o usufruir daquilo que é da criação também, e diferenciando o ser humano dos animais. Porque se a gente for olhar hoje também, muitas pessoas às vezes dão mais valor para um animal do que para uma pessoa. Usando o argumento, tem pessoas malvadas, os animaizinhos, não sei o que lá. Temos que cuidar com isso, porque a pessoa humana é criada à imagem e semelhança de Deus. E algo que diferencia dos animais é isso, a questão da alma, e o céu como fim último do ser humano. O céu, ou a vida eterna, como a felicidade perpétua.
o bem já venceu o mal em Cristo na cruz. Ele já derrotou. Então, o que o mal pode fazer? É como que persuadir algumas pessoas a caírem e a se afastarem do bem. Isso pode acontecer. Por causa da liberdade da pessoa humana. Por isso que o inferno existe. Aí para encaixar, padre, perdão, só para... Só mais um ponto também que levantar é a questão onde ficariam os Homo erectus, Homo neanderthalis nesse sentido, se fosse questão de evolução. Sim. Porque na evolução teríamos outras vertentes humanoides, né, como colocou a palavra agora há pouco, que também existiram e deixaram de existir. Daí se traz aquela questão do, deixaram de existir por quê? Se alguns eram maiores, alguns eram mais preparados. Tá. Aí vem, talvez a intelectualidade dos sapiens, né? Saber que sabe, deu uma vantagem para a sobrevivência. Mas se existiu outros na questão da evolução, eles também não eram passíveis de alma, também não eram passíveis de salvação. Só os sapiens foi feito a imagem e semelhança, entende? Do Altíssimo. Isso. O ponto central está na questão da alma. Quando passou a ter a alma, em que momento existia a alma ou não existia a alma e depois passou a existir, ali é o ponto. Então, a partir do momento, que nós não sabemos quando, né? A partir do momento que cria a alma do ser humano, né? É a partir daí. Aquilo que veio antes permanece no nível dos animais. Mesmo que sejam mais num processo de evolução mais avançado e etc. Mas a partir do momento que cria a alma, é a partir desse momento que há a possibilidade do céu. Porque até no próprio credo, né, se diz que... assim, podemos fazer a analogia. Na verdade, está descrito ali, mas porque eu quero falar. Porque a partir de Cristo na cruz, nós, como o senhor mencionou, né, temos o céu, temos o inferno, temos o purgatório, mas antes da salvação, que vem com a crucifixão, salvo o melhor juízo, é que eu pego de lições do professor Felipe Aquino, Deus desce à mansão dos mortos. Então todo mundo ia para um mesmo lugar. Sim. E aí vem uma informação muito interessante que o senhor falou agora, que não vinha de... para nós sempre a criação do homem é composta por matéria, mas também por espírito a partir da alma. Mas então o que temos então não foi sempre assim. Então isso, não foi sempre assim isso. Porque a evolução das espécies é um fato. Certo. Né? Qual das teorias corresponde melhor à verdade, dá para discutir. Aí você citou alguns, tem o Lamarck, tem o próprio Darwin, etc. Qual das teorias corresponde mais à verdade, podemos discutir. Mas que a evolução é um fato, o pessoal que lida com os fósseis, né, eles comprovam isso, cientificamente falando. Agora, não é o pessoal que lida com os fósseis que vai mostrar quando que passou a ter alma. Certo. Em que momento. Mas foi nesse momento, que nós não sabemos quando né? Passando a ter alma, sim, ou seja, como uma criação de Deus, porque a criação de Deus é assim. E isso que diferencia do processo evolutivo também. A gente fala creatio ex nihilo, ou nihilo. É criação a partir do nada. Só Deus pode fazer isso. Então, havia algo e do nada Deus faz diferente. Ou havia o nada e Deus faz. Nós continuamos dizendo que Deus é o criador de todas as coisas. Mesmo crendo também num processo evolutivo das espécies. Uma coisa não necessariamente nega a outra. Quando Deus cria a alma do ser humano por amor, não por necessidade, aí já o céu. Mas me parece que pelo menos foi antes da morte de Cristo na cruz, até para haver sentido dele promover a salvação, e também da batalha angélica. Sim. Né? Porque, salvo o melhor juízo, foi a partir da rebelião dos anjos que discordavam de que Cristo ia então se ir até... como assim os humanos, essas criaturas, são pelo menos iguais a nós?
Ou melhores. Ou melhores do que Isso. nós, a ponto de uma parte de Deus Trino. Sim. E antes, olha, antes de Cristo, o Salmo 8º, por exemplo, ele diz assim, numa questão para Deus: Senhor, que é o homem para dele, assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. É também como se os anjos, alguns, os que se rebelaram, dissessem isso. O que é o homem para dele, assim, tratar com tanto carinho? Como um ciúmes, né, uma inveja dos anjos com relação aos seres humanos. Com o pecado das origens, a desobediência, lá no livro do Gênesis, em Adão e Eva, né, a porta do céu é como que fechada, né? Não há mais possibilidade do céu, porque não se está mais em comunhão com Deus pela desordem que se cria, pela desobediência. O pecado das origens como o pecado da desobediência à ordem de Deus. Beleza, para onde iam essas pessoas então? Aquilo que você recordou, a chamada mansão dos mortos. Ok, aí, muito tempo depois, Jesus nasce e morre. E, de acordo com o credo da igreja, Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. E a gente reza isso, todo domingo na missa. Desceu à mansão dos mortos. Para quê? Para resgatar aquelas pessoas que haviam morrido antes dele. Desde Adão e Eva. Tem até ícones muito interessantes. Jesus pisando sobre a cruz e caixão, túmulos de um lado, túmulos do outro, e Jesus puxando para fora duas pessoas, um homem e uma mulher, né? Puxando pelo pulso. Esse homem e essa mulher representam Adão e Eva. Então Jesus desceu à mansão dos mortos para resgatar todos aqueles que haviam morrido antes dele. Certo. Com relação aos que haviam morrido antes dele, ali está a resposta. Agora, os que morreram e morrerão, né, depois de Cristo, aí é diferente. Não vão mais à chamada mansão dos mortos. Aí, na hora da morte, um juízo, um julgamento particular. Na hora da morte. Um julgamento particular no amor, sim, mas também a questão da justiça. A misericórdia não substitui a justiça. E aí, a partir deste juízo, deste julgamento particular na hora da morte, o céu, o inferno ou o purgatório. Por que existe o inferno? Uma jovem me perguntou isso ano passado, da paróquia de Lourdes. Se Deus é amor, por que existe o inferno? E a minha resposta foi justamente por causa do amor de Deus. Deus é amor, Ele nos quer livres. Se o inferno não existe, logo, todos são obrigados a ir para o céu. E aí, que amor é esse que nos obriga a estar com Ele? Estar com Deus no céu. Então, o amor como condição de possibilidade da liberdade. A liberdade, inclusive, para negar Deus, e a negação de Deus e do amor de Deus tem como consequência, então, o afastamento. Então, o inferno é o completo afastamento de Deus. Até nesse ponto, até de novo, e voltando para a temática de forma mais específica, Uma pergunta que a gente pode o fazer, homem... nesse sentido é exatamente a questão do inferno. Se existe o inferno ali na questão do... Ele é sofrimento? Sim. Por causa que daí, que a gente leu a Divina Comédia, eu tenho essa obra, eu gosto dela, Eu até também. pela praça ali, né? Nossa praça, a gente tem um busto ali, tem até a Beatriz sentada, que é legal ver essa vertente que existe na nossa formação como Caxias do Sul, como município, mas lá fala sobre questão de sofrimento, da gula, a ira, o fogo eterno, a questão de estarem queimando os gananciosos, empurrando uma pedra até um monte e a pedra cai novamente, tudo isso é colocado na obra de sofrimento. Se Deus é amor, ele faria pode estar longe, mas colocar as pessoas em uma situação de sofrimento eterno, isso não seria exatamente o reflexo de amor, seria andar de uma perversidade. Isso. Eu diria assim, ó, o principal sofrimento é o estar longe. Né? Aquilo que Dante colocou na Divina Comédia, sim, para ilustrar, e tanto que ainda hoje nós ficamos admirados com essa obra,
não necessariamente corresponde à verdade ou à realidade. O principal sofrimento é estar longe de Deus, é estar longe do amor de Deus. E isto é um sofrimento eterno. Tanto que, quando nós falamos do céu, nós falamos da vida eterna. O inferno é a morte eterna. Na Bíblia, no Novo Testamento, se fala de que quem crê em Jesus não verá a morte. Como assim? Não vai morrer? Não. Biologicamente falando, morre. Não verá a morte eterna. E qual que é a diferença do morte eterna para a vida eterna? A vida eterna é o céu, é estar com Deus para toda a eternidade. E a morte eterna é o inferno, é o estar na completa ausência de Deus. E esse é o maior sofrimento. Então, quando a gente fala do inferno como espaço ou lugar de sofrimento, um tempo, né? Porque a gente costuma apresentar essas coisas no limite do espaço e do tempo, que a gente compreende, mas após a morte é diferente daquilo que é aqui. A questão do espaço e do tempo, né? Não há tempo e não há espaço. O céu como um lugar espaçoso da completa alegria de estar com Deus. O inferno como a possibilidade de estar longe de Deus, só que eternamente. Acho que eu gosto muito da analogia da o gato de Schrödinger, que é a caixa com ele dentro. Então tem uma cápsula de veneno. Então eu acredito muito na ciência. Eu digo que a gente ainda não tem acesso a todo o conhecimento porque a gente está enxergando apenas o lado de fora da caixa. Então tu nunca sabe se o gato está vivo ou morto. Exato. Então seria a mesma analogia daria para trazer para a igreja. Sim, ou do nascimento de uma criança. O bebê que está no ventre materno, no útero, a vida é isso aí. E aí do nada sai do corpo da mãe, vai para uma nova realidade. E aí a morte, biologicamente falando, é se sair do útero materno e ir para uma nova realidade. É claro que a criança no ventre materno acho que gostaria de ficar ali eternamente, né? E pensa, a vida é esta. E do nada sai. A morte nossa também é por aí. A gente acaba aqui e aparece para uma nova realidade. É tipo um Dark, né? E é algo inimaginável. É algo inimaginável. A gente tem ideias a partir da fé. É interessante que tu falou da questão da morte ali, né? Sai do ventre e morreu ali a primeira vez. Eu acredito que no decorrer da vida a gente vai morrendo 1 milhão de vezes. Ah, sim. Porque a gente é uma criança, a gente tem uma crença, depois a gente vai desenvolvendo, vai morrendo partes das nossas crenças. Sim. E a gente vai se transformando em novas pessoas. Então, pra mim, quando eu falo, vai existir uma morte definitiva em que eu vou ser colocado numa caixa, talvez cremado por vontade da família, sim, talvez colocado dentro de um buraco, qualquer forma, sim, tranquilo. Mas eu digo que essa morte é a menos dolorosa, porque é aquela que não me traz uma consequência propriamente intelectual de pensar. Eu já fui assim, agora sou assim. Eu não tenho mais isso. Olha, é simplesmente um fechar os olhos, um apagar das luzes, um fechar das cortinas do teatro, né? Então é a menor das dores. Por isso que quando a igreja celebra os santos, né, os santos canonizados, a data de um santo, sei lá, Santo Anselmo, 21 de abril, qualquer santo, a gente tem as datas. É a data da morte. Não é a data do nascimento dele. É a data que morreu. Por quê? Porque a morte aqui é o nascimento na vida eterna, no céu. Maravilha. Então, por isso que a gente celebra o santo na data da sua morte. E não na do seu nascimento aqui. Deixa eu te falar ali, só realmente me empolguei, porque é a primeira vez falando com um padre aqui, né? Oportunidade única. Vai que se legal. Converte, né? Tá. Aqui, antes a gente fez aquela identificação, né? A ilustração de polos angélicos, os seres humanos como criaturas entre esses polos. E aí fica a pergunta, bom, se na vida, a partir do perecimento, melhor dizendo, perecimento da matéria, com a morte, nós somos então destinados a um dos três, uma das três dimensões, né? O homem que vai para o inferno
ele se torna um demônio ou o demônio é só os seres angélicos? Então, por exemplo, se o Martinelli morrer e vai pro inferno, certo? Ele vai se tornar um demônio? Eu espero que vá pro purgatório. Pelo menos, né? Tá, beleza. Eu posso subir as escadas, né, do paraíso. Como é? Porque existe até na parte artística muito disso, também em outras religiões o entender, né? Até aquela famosa, quando eu morrer eu vou vir puxar teus pés e tal. Sim. O homem, afinal, ele se torna um demônio ou ele só vai para essa dimensão onde lá existem esses seres e sofre nesse ambiente? Antes de responder, aquela questão de Hitler, como é que é? É que assim, teve o caso ali até teve um filme que foi feito, que é o... Deixa eu pegar o nome aqui. Só pra não errar o nome, mas é Anneliese Mitchell, o nome da mulher, mas o filme ele tem outro de nome. Emily Rose? Emily Rose, exatamente. Lá, o que acontece? Quando foi era um padre e um... Tinha um outro junto que eu não lembro, não sei se eram 2 padres, mas lembro que um deles era padre. E quando eles foram fazer o exorcismo, eles falaram, né, que nas gravações ela estaria possuída por... Primeiro foi Lúcifer, depois falaram que ela estaria possuída por Nero, o imperador, depois ela estaria possuída por Judas Iscariote e por último Hitler. Então são figuras que no abstrato são as que realmente causam o temor. Porque primeiro assim, quando Lúcifer não assustava mais, daí surge Nero. Quando Nero não assusta mais, tem Judas Iscariote. Agora o Judas Iscariote não assusta mais. Quem vai ser o próximo da linha? O próximo da linha agora, vamos colocar exemplo, é Hitler. Então sempre teve um desencadear de alguém que assusta. E naquele caso falaram que ela estaria possuída por todos eles e todos brigavam pela alma dela. Sim. É até um pouco Supernatural, aquela série, né? Traz muito disso de... eu morri, vou pro inferno, tô sofrendo, e daí os demônios chegam pra mim, né? Os anjos caídos dizem... Não, agora tem 2 hipóteses. Pode continuar sofrendo ou tu pode fazer pessoas sofrer. Trabalhar pra nós. Pra nós e tu não sofre mais nisso. É um imaginário popular. Essas 2 falas se interligam, né? A mesma ideia, né? Uma pessoa que morre não se torna um demônio. Então, nós... seres humanos, permanecemos seres humanos. Nós não viramos nem estrelinhas no céu, né? Por isso, quando os pais, acho que na esperança de diminuir o sofrimento das crianças, dizem, ele virou uma estrelinha. Eu penso assim, a verdade liberta. Tem que falar a verdade. Morreu. Olha, o teu avô morreu, não virou uma estrelinha. Não virou um anjinho lá no céu. Morreu. Né? A pessoa humana permanece pessoa humana. Os seres humanos não se tornam anjos nem demônios. E nem os anjos e os demônios se tornam humanos. Então, são realidades distintas. E isso permanece depois da morte. Então, nenhum ser humano vai virar um demônio. Os demônios, como criaturas invisíveis... do mal e que podem sim nos tentar e a questão da possessão é a questão justamente dos demônios ou também do maligno, né? O príncipe dos demônios, né? Lúcifer, né? Ou vamos usar várias expressões, né? Lúcifer, o diabo, o mentiroso e pai da mentira, o tentador, a antiga serpente, o grande dragão. Então, são vários nomes para designar a mesma pessoa, a mesma realidade, né? Do príncipe das trevas, ou aquele que quer ser como Deus, né? Mas os demônios são os outros, né? Os decaídos, os anjos, que vão, de fato, tentar as pessoas. E em algum caso, a pessoa que livremente aceita ou ela abre portas com práticas que não são agradáveis a Deus e à fé, podem sim ser instrumentos do mal. Aí as pessoas são instrumentos do mal, mas as pessoas vivas aqui, né? Até a questão que o senhor vem mencionando, né, das tentações de Deus... o bem já venceu as tentações e o que fica é aquela linha tênue entre o livre-arbítrio do homem, né? Entre a gente praticar o bem e aqui viver ou, de fato, ascendermos à prática da maldade. Então, também acho que uma divisão para a gente fazer o diabo seria assim, a figura, porque o mal, a gente trata o mal
como a ação, né? Por exemplo, Sim. um criminoso pratica algo que fere alguém. Aí até me lembra aquela a concepção agostiniana, né? De que o mal é a ausência do bem, mas não uma substância em si. Como é que o senhor vê essa... O mal é o maligno. É pessoal. É uma pessoa. É o tentador. Não é a tentação. É o tentador que vai tentar a pessoa. É o mentiroso e pai da mentira. Não é a mentira em si. O mal é o maligno. As ações do maligno, aí sim, nós podemos perceber a questão para falar das maldades, né, no mundo, etc., promovidas livremente pelas pessoas também, né? E é diferente de um mal, um mal que não depende de nós, tipo, sei lá, um terremoto, um tsunami, um vírus. Então, existe o mal nesse sentido mais amplo, que não depende de nós, mas existe o mal que vai nos tentar também a, em primeiro lugar, nos afastar do bem, nos afastar de Deus. Essa é a primeira e grande tentação, sempre. O mal que nos quer afastar de Deus. O bem já venceu, nós já estamos salvos, objetivamente falando, a partir da cruz de Cristo. Mas, subjetivamente falando, nós temos que querer. Isso é como um tomar posse da salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Depende de nós também querermos ou não. Então, subjetivamente falando, é preciso nós, a cada dia, vencermos as tentações e buscarmos progredir naquilo que é correto, justo e bom, e até alcançarmos o céu. Nós devemos buscar vencer as tentações, mas não o tentador, porque o tentador já foi vencido na cruz. Certo. Só uma coisa para levantar, tá? Eu acredito que dentro de todo indivíduo existe um demônio, logo todos somos culpados pelo inferno que tem na Terra. Tá? Então, para mim, quando me dizem assim, existe um tentador, existe um ser maligno nos tentando e ele traz o mal. Eu sinto que é uma resposta fácil de delegar. Sim. Porque nem quando a gente vai verificar o tribunal de Nuremberg, que pegou e julgou os nazistas, a principal resposta que eles davam era: eu não fiz isso porque sou um homem mau ou porque eu queria. Eu fiz porque eu estava obedecendo ordens. Então sempre tem aquele aspecto do eu não traí minha mulher porque eu quis, eu não bebo porque eu quero, eu não uso drogas porque eu quero, mas eu estou sendo tentado por um maligno. Terceirizar. É muito fácil terceirizar. Exatamente esse é o ponto. Sim. Então, o que eu acredito, para poder já complementar na sua resposta, se me permite, eu digo que bem e mal é uma construção. Eu acredito que todo ser humano ele é egoísta pela própria natureza. E como ele é egoísta, ele vai sempre fazer aquilo que lhe convém, o que é mais necessário, seja para sua sobrevivência. Porque qualquer ser humano que esteja pregando a moral, querendo ser um juiz de valores, se ele não passa pela necessidade de sobrevivência, ele está simplesmente pregando com palavras vazias. Tá? Elliot Harrison ele fala sobre o animal social. Ele diz que todo ser humano ele necessita do convívio social para poder sobreviver. Então, o ser humano ele precisa sobreviver, ele precisa ter o sexo, ele precisa ter a alimentação, porque são instintos mais primários. Tá? Então, o ser humano ele tem essa necessidade de convívio social para poder preencher as suas necessidades primárias. Tá? Então, a partir do momento que a gente começa a dizer que isso é bom e isso é mal, ele vai fazer o que é bom, porque existe uma moral social trabalhando em cima da ética dele para que ele faça aquilo. Tá? Que ele faça aquilo para ele ser aceito no coletivo. Tá? Então eu digo, a partir do momento que ele faz uma coisa que não é bem aceito pelo coletivo, que seria bom pelo coletivo, automaticamente ele diz, eu estava sendo manipulado, eu fui tentado pelo maligno. Então uma forma de, fui tentado por outro, deleguei a culpa para que ela não seja minha. Para justificar o injustificável. O maligno não seria uma forma fácil de responder a culpa não é minha? Sim, o maligno, por vezes, é uma resposta fácil para jogar nas costas dele aquilo que é nosso. Muitas vezes isso é feito. Ou Deus. É a vontade de Deus. Aceita que dói menos. Né? Ou o maligno. O diabo. Isso aí é o diabo. Ou alguém que fez uma coisa ruim para ti e agora...
É tentar nos livrar. Muitas vezes é isso mesmo. Tá. Agora, a questão da verdade e a capacidade da pessoa humana de reflexão, né? Pelo auxílio da razão, né? A capacidade da pessoa humana de intelecção, de refletir. Porque a verdade, ela independe da opinião da maioria. Então, a maioria pensa isso, mas não necessariamente esse pensamento corresponde à verdade e aquilo que é bom, correto, justo. E refletindo, nós devemos nos conter na questão mesmo da maioria. Um linchamento público, por exemplo, né? Por que nós não fazemos? Porque tem que a justiça, com o auxílio da razão, refletir os pormenores da situação e decidir, e julgar, e punir. A verdade, ela deve ser maior do que a opinião ou o gosto da maioria. E a pessoa humana deve fazer aquilo que deve ser feito, não para agradar a maioria ou para ser aceito na sociedade, e sim porque deve fazer aquilo que deve. Então é o dever pelo dever. Deve ser feito isto porque deve ser feito isto. É fazer o que deve ser feito porque deve ser feito. Resumindo, é isso. Fazer o que deve ser feito porque deve ser feito. A verdade está ali. E não no pensamento da moda ou da maioria ou de opiniões apenas para ser aceito. Mesmo que isso vá contra toda a realidade. Então, a razão como possibilidade de reflexão sobre a verdade e a aplicação também. Isso se dá aqui já em certa parte, sim, mas não no todo. Por isso que nós acreditamos não só na justiça humana, né, mas sim na justiça divina. Então, o juízo particular na hora da morte e o juízo final, onde toda a humanidade vai ser julgada, sem jogar a culpa em A ou B apenas. A culpa do nazismo, vamos jogar toda a culpa do nazismo em Hitler. Não necessariamente. Só em Hitler. A humanidade vai ser julgada no todo, sem acharmos bodes expiatórios para aquilo que nós também muitas vezes pensamos. Então, o juízo final, que vai ser o fim da história, vai ser o lugar do julgamento da humanidade toda naquilo que diz respeito à humanidade toda. Por exemplo, a fome no mundo, a guerra, o racismo, sei lá, N questões que não podemos colocar nas costas de um apenas. Aqui a gente consegue ilustrar até existem dois julgamentos, um particular no momento em que a matéria perece e nós nascemos na vida espiritual, certo. E o juízo final seria atinente a toda a humanidade. A toda a humanidade. Isso, toda a humanidade. Bom, para nós guinarmos aqui no que tange, até para adentrarmos, sabemos que o mal existe um mundo material, existe um mundo espiritual e eles se conversam. Padre, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, o senhor falou antes ali das tentações, das influências, mas nós estamos aí recheado de casos que se tornam filmes, livros de possessão. Existem graus do mal no ser humano? Como é que funciona isso? O que é menor, o que é maior, para depois a gente chegar então na intervenção do sacerdote? Sim, existem graus, existem buscas deliberadas ou portas que se abrem. Imagina assim, às vezes pela confusão das pessoas que buscam A, B, C, D e E ao mesmo tempo, né? Eu sou católico, vou na missa, mas também volta e meia eu vou num outro lugar de outra religião
fazer uma meditação e depois eu vou numa terceira, para ter um benefício até pessoal, mas ou para fazer algo contra outra pessoa. E eu quero saber o que o meu bisavô, o meu avô ou o meu pai que morreu, se tem alguma coisa para me dizer. Então, a pessoa humana que deliberadamente vai buscar o além, né? Seja os mortos, seja os espíritos, seja sei lá o quê. Então, não necessariamente o mal, né? Ela com a desculpa de quero saber o que uma pessoa que morreu tenha uma mensagem para mim ou não. Ou desejo fazer algo para outra pessoa, seja para o bem, seja para o mal. Então, ela como que vai abrindo portas para essa outra realidade espiritual, mas real, né? É diferente, por exemplo, de alguém que quer um contato direto com o mal. Eu quero quase que fazer um pacto com o diabo para eu ter esse benefício. Então existem pactos hoje que podem ser feitos para ter vantagem? Sim, sim. Financeira, famas. Exato. Sim, tudo aquilo que a pessoa quer. Só que aí que tá. Tudo tem o seu preço. Né? É aquela coisa, então ele seria tão persuasivo que ele poderia te forçar não, ele conseguiria te induzir a vender a tua alma, que seria o mais sagrado, por uma barra de chocolate, brincando. Ele poderia te chegar nesse ponto. Exato, sim. Porque se nós abrirmos essas portas ou essas janelas, eu quero isso, então eu vou fazer tal coisa, é um risco muito grande. Então, existem níveis, sim. Mas é toda uma realidade que entra no nosso mundo. Uma realidade do mal mesmo. E como um dos nomes do diabo é o mentiroso e pai da mentira, é muito fácil dele nos vencer. Na questão do engano. Né? É como Adão e Eva lá no paraíso. Comam. Não vai dar nada. Terão sabedoria de Deus. Isso. Então, existem vários níveis, sim. Mas é o todo da realidade do mal que se torna presente na nossa vida quando nós permitimos. E a permissão não é só quando a gente diz, eu livremente aceito fazer um pacto com o diabo. E aí eu pego o meu sangue e assino, sei lá o quê. Faz um ritual. Não sei se existe. mas nos filmes tem, né? Isso. É que exatamente quando a gente fala na questão dos filmes, né? Já levantando esse ponto, a gente tem ali... A gente falou o Exorcismo de Emily Rose, que a gente citou, o filme de 2005, que traz a história de Anneliese Mitchell. Que daí é um julgamento de um padre que eles teriam fracassado, que eles disseram assim, estava condenando o corpo para salvar a alma. Assisti ontem, então fica a frase na cabeça. Aí já tem aquele ponto, ela falava línguas. Daí foram verificar depois que ela era alemã, então ela falava alemão por língua, né, materna. Ela tinha um conhecimento basilar do inglês, então ela tinha algumas falas que ela poderia fazer em inglês. E a família dela era uma católica fervorosa, então também conseguia trazer algumas palavras no latim. Então se verifica que, se fosse pegar pela ciência, explicava que ela era esquizofrênica. Também se explicava pela ciência que ela tinha convulsões, tá? E ela estava simplesmente delirando pela questão da própria crença dela de que ela estaria sofrendo para que os outros não sofressem. Então, quando tu vai procurar a história de Anneliese Mitchell, tu vê que ela chega ao extremo de dormir sobre pedras para poder libertar a alma daqueles que utilizavam drogas. Só que não é bem essa pergunta que eu ia trazer, eu trouxe ela para a gente poder elencar. Quando a gente vê filmes como O Exorcista, de 1973, de William Peter Blatty, que é o escritor do livro, até tô com ele na mochila, trouxe aqui para depois se o padre me der um dia autografar ele, seria legal. Claro, legal. Quando a gente pega tudo isso, a gente verifica também ali como o Death Note, que fala do Shirigami, que são demônios ali, da questão da morte. Quando a gente pega também jogos como o Diablo, eles sempre trazem uma visão dos demônios como se fossem feios. Né? Antigamente traziam como se fossem feios e agora está começando a fazer com que os vilões se tornem belos. Então, que é uma tentativa de desvirtuar o valor do bem e do mal. Só que quando a gente fala em possessão ou influência, o diabo tá ali falando contigo e tu tá fazendo mal. Quando a gente fala em possessão, a gente vê aquelas pessoas deitadas na cama, gritando, vira a cabeça, vomita, sobe, começa a andar de quatro cabeças para baixo. Já chegou a presenciar alguma coisa assim que
o ato humano, como o último exorcismo, que a mulher praticamente faz um U quando ela se inclina para trás, chegou a presenciar uma situação em que o corpo chegou a fazer coisas que não eram naturais pela própria possessão? Ou isso é simplesmente só da cultura popular, é do filme, do livro? Eu não cheguei a presenciar, mas existem sim. Eu falei com outros padres que fizeram exorcismo e, de fato, a questão corporal, da força, é algo sobrenatural. Sim, é algo sobrenatural. A força. É preciso que muitas pessoas segurem aquela pessoa em específico, que fora dessa situação não teriam aquela força. Sim. A questão das línguas, de fato, tem que ser línguas desconhecidas da pessoa, não é aquilo que você citou, né? Noções de uma língua pelas orações dos pais, noções de outra língua por sei lá o quê. Não, tem que ser algo completamente desconhecido e tem que saber de coisas que ela não teria como saber também, né? Agora, um ponto fundamental que você coloca é a questão da confusão que se pode gerar com transtornos mentais, com distúrbios psíquicos. Por isso que a igreja, por prudência, ela sempre pede que se busque também o auxílio de peritos em ciência médica e psiquiátrica. Última instância, a igreja, então. A igreja diz isso que não é que se não funcionar o exorcismo, chama o médico. Não. É os dois ao mesmo tempo. Ou é preciso também este laudo médico de que não se trata, sei lá, de uma esquizofrenia. Até para não causar mais danos à pessoa. Chega uma família perturbada, com medo, com um membro da família dizendo, tá com o diabo, tá possuído, sei lá. E se a pessoa tá com esquizofrenia ou algum outro transtorno, e aí vai lá o padre e faz um ritual, pode gerar mais problemas para a pessoa ainda, né? Se a pessoa já está debilitada por um transtorno. Então, o padre e o médico devem trabalhar juntos, né? Há situações que a ciência médica vai ajudar e há outras situações que a religião vai ajudar. Então, não é algo que se contraponha. Ciência versus religião. Médico versus padre. Não. Juntos para o bem da pessoa, sem espetacularizar. Conhecimentos distintos pelo um bem maior. Com certeza. E sem tornar o exorcismo um espetáculo. Por isso que a igreja não permite que a gente faça transmissões, vídeos e etc. Por quê? Para não expor a pessoa, porque não convém. Nós estamos interessados no bem daquela pessoa em específico. E não em tornar aquele problema um espetáculo para todo mundo se assustar ou bater palma. Por que as possessões não acontecem com pessoas realmente com poder? Que nem, vamos dar um exemplo, Donald Trump, Elon Musk, sei lá, Vladimir Putin. Por que não acontece com pessoas que poderiam ter uma influência de manipulação em massa muito maior? Eu escondo nesse ponto porque parece que é sempre com uma pessoa, que nem no caso aqui de Annalise Mitchell, era uma garota de 16, que faz todos os 23 anos que ela morreu. Uma pessoa que não teria papel, influência. Por que sempre com alguém fraco? Por que isso não acontece, por exemplo, com um criminoso, se ele pratica crimes dessa natureza? Em massa nas penitenciárias, Exato. por exemplo. Sim, porque isso aparece sempre com uma pessoa que ela acredita naquilo, por acreditar ela tem um momento de fraqueza e ela é possuída. Então, é mais vantajoso eu não acreditar, porque se eu não tiver um momento de fraqueza, automaticamente eu não vou ser possuído. Às vezes fica um pouco dessa imaginação, porque aquilo parece que a gente só pode sofrer pelo que a gente acredita, pelo que está na nossa mente. Se aquilo não está na minha mente, não tem como aquilo me atingir. Teria alguma ligação? Por que também os demônios não chegam a pessoas de influência? Teria uma explicação para isso ou
acontece e a igreja não divulga, não chega até... E convenhamos que seria uma forma do mal se sobrepujar ao bem. Claro que antes foi citado Nero, Hitler e sei lá. Então, pode ser que sim. Não há como provar, né? Mas pode ser que sim, que alguns que se tornaram como que anticristo, né? Tem, sim, uma influência direta do mal. Seja por uma possessão ou mesmo pela tentação em si. Agora, quem vai ser escolhido, ou as pessoas mais suscetíveis aí não tem como nós definirmos do porquê esta e não aquela, porque estes e não aqueles. Não há nenhum estudo, nenhuma resposta clara sobre as pessoas que são de fato possuídas. Eu levantei isso que parece conveniente, sabe? Sempre uma pessoa sem relevância. Desculpa a palavra de quem é possuído. Não que sejam todos relevantes, mas parece às vezes que é só uma pessoa que acredita, mas ela não tem papel social suficiente para poder fazer uma grande mudança. Não é uma posição dentro de uma penitenciária para que as pessoas, sabe, lá dentro façam uma rebelião. Realmente algo que poderia trazer estrago. Fica um pouco desse sentimento. Muito embora eu acredito que o comunismo, né, com Karl Marx, ele devia estar possuído quando escreveu as obras dele para destruir a sociedade. Uma piada à parte. Meio que essa perspectiva talvez haja uma dificuldade também nossa, porque a realidade espiritual ela é diferente, a rigor, pelo menos, da forma de concepção que a gente tem sobre como as coisas funcionam, que nem o senhor mencionou antes, o tempo e o espaço. A gente mede isso na nossa vida, mas no mundo espiritual vai ser diferente, porque não é a mesma coisa. Então aqui a gente está tentando talvez tirar uma espécie de Pink e o cérebro para dominar o mundo a partir de Lúcifer, né? Mas talvez para o mundo espiritual a dominação silenciosa ela é muito mais pertinente, né? Do que... Estou tentando trazer um outro lado, né? Do que realmente fazer e criar todo, o caos na Terra. Não, porque o que importa é a alma no mundo espiritual, não a matéria. Mas é que se as almas, o bem e o mal estão disputando as almas humanas. Se a gente fosse colocar nessa visão que fala que tem uma desinclinação para um lado para o outro, e existe. Eu até falei como se fosse uma soberba de que somos especiais ao ponto de termos uma alma sendo disputada. Sim. Mas se a vantagem exatamente para o bem é levar para a salvação o maior número de almas possíveis e para o mal a vantagem é exatamente levar à condenação o maior número de almas possíveis, não seria muito mais fácil trabalhar na mente de uma pessoa que possa levar em massa essas quantidades? Mas eu penso que isso existe em parte já sendo efetivado para levar as almas para longe de Deus. Por exemplo, vamos falar das ideias presentes no mundo de dizer que é certo aquilo que é errado. E a pessoa humana que vai acreditando nisso. Por isso que a igreja permanece firme, por exemplo, mesmo que vá contra a opinião de muitos, em dizer que nós somos contra o aborto. Então a vida humana nasce ou já é pessoa, né? Já é humano desde a concepção. A união do óvulo com o espermatozoide, a ciência genética, que a igreja usa como instrumento, né? A ciência genética, união do óvulo com o espermatozoide, já é um ser diferente. Quando alguém diz meu corpo e minhas regras, é um outro corpo dentro do teu corpo, com cromossomos distintos do teu. Perfeito. Então, quando uma ideia, por exemplo, essa, meu corpo e minhas regras, faço o que eu quero e o abortamento como possibilidade, até 1 mês pode, até 2 meses pode, até 9 meses pode. Só que daí leva daquela relativização, né? Isso. Essa vida não é importante.
Mas aquele que tá praticando mal, o estupro, o Isso. assassinato, essa alma não pode... Essa vida não pode ser ceifada Exato. por estar fazendo mal aos outros, mas ela não pode ser ceifada porque existe uma política que tem vantagem naquele nicho. Isso. Mas ali já é uma influência do mal a difusão dessa ideia, por exemplo. Pode abortar sim. Até 2 meses ou até 5 meses? Até 5 meses ou até 8 meses pode, entendeu? Quando a gente começa a difundir essa ideia, é a influência do mal também sendo difundida e tendo seus efeitos. Vamos para o outro lado agora, a eutanásia. A mesma coisa. Mas não seria aliviar um pouco a dor? Às vezes a eutanásia é utilizada para aliviar a dor daquela pessoa que tem sofrimento. A desculpa é essa, o argumento talvez seja esse. Uma doce morte, uma boa morte, né? É uma desculpa, talvez, sim. Mas é uma influência, sim, de tirar a vida. Por quê? Não produz mais, é um transtorno para a sociedade, então vamos acabar com a vida daquela pessoa. Mas e se a pessoa estiver buscando isso? Vamos dar um exemplo, tá? Em O sofrimento suicídio é muita assistido, dor, é muita dor, é muito sofrimento. A pessoa tem aqueles casos de ossos de vidro que eles chamam que se quebra a qualquer momento, ou tem algum, sei lá, um tumor muito severo no cérebro e a pessoa ela tá definhando, ela tá perdendo a própria identidade. Existir em estado vegetativo não é muito pior do que acertar vamos dizer assim, o doce abraço, o doce beijo da morte? Sim. Mas por isso a ideia é de não prolongarmos a vida além da necessidade. Por isso que nós somos contra também a distanásia, que é o prolongamento desnecessário. É aquilo que aconteceu com o Papa João Paulo II e o próprio Papa Francisco. De não leva mais para o hospital, deixa morrer em casa. É o natural. Isso. Nós não queremos prolongar desnecessariamente fazendo a pessoa sofrer até quanto não possa mais. Não, esses cuidados paliativos para que a pessoa não tenha tanta dor, mas também sem um prolongamento desnecessário. Não é querer que a pessoa fique lá... Ad eterno em sofrimento. Isso, não. Mas também não é abreviar a vida. Então é ao natural, né? A ortotanásia. Sem abreviar, mas sem prolongar. Foi mais ou menos o que aconteceu com o meu avô ali, quando ele pegou o câncer. Sim. Nos últimos momentos da vida dele, eu me lembro que tiraram tudo, soro, tudo, porque continuar alimentando o corpo dele quando visivelmente estava da falência dos órgãos, tudo, isso era algo que estava sendo até meio desumano. Então chegou aquele ponto de até falar, não é para colocar água nos lábios que ele vai começar a ficar ressecado, tudo, e ele fazia força para respirar. Aquilo é uma coisa, uma cena que até me impacta até hoje, porque eu vi que ele foi indo. Eu não tive no último suspiro, mas eu vi que ele fazia força e aquela força foi se esvaindo. Sim. Então esse seria exatamente o momento de aceitar o muito adequado da própria morte, para não prolongar o desnecessário ou seria um encurtar. Mas às vezes eu me pergunto se o encurtar não teria sido também digno naquele momento, porque era visível o sofrimento do pulmão puxando toda a força que ele tinha o ar até cessar. Ali vamos nos... Aí pode ser também casuísmo, né? Exato, não, eu sei que é muito pessoal meu isso, eu sei disso, mas eu levanto que é onde fica a linha tênue da minha percepção. Verdade, porque é muito tênue mesmo. Vamos pegar o caso dos não nascidos ainda. Aí se descobre que a criança vai ter um problema. Enfim, já tem um problema e depois vai agravar a anencefalia ou outros problemas. Então vamos eliminar o problema antes de nascer. Isso é um problema, né? Porque aí nós vamos estar decidindo, esse sim e esse não. Se tem essa síndrome, não, então não. Se é perfeitinho, A gente vai estar como no reino animal, né? Aquela coisa do animal que nasce com algum defeito é abandonado à própria morte. Isso. Nós vamos estar selecionando, sei lá, a espécie perfeita, os de raça melhor. É quase uma ideia nazista, né? É um tribunal inquisitivo, isso, tribunal racial. Nós vamos decidir quem tem direito de nascer e quem não tem. Nós vamos brincar de Deus. Isso. Já tem tantos filhos essa família, então chega. Nós vamos decidir
sim ou não para alguém nascer. Sem falar dos transtornos psicológicos para a mãe, né? E nós que atendemos no confessionário sabemos bem disso, né? Imagina a mãe que quis levar até o fim a gravidez, mesmo que a criança, os médicos tenham garantido que o bebê iria sobreviver por pouco tempo fora do útero. Sim, e a mãe disse sim. E nasceu e viveu por alguns meses e morreu e foi enterrado dignamente. Mas a mãe vai dormir com essa consciência. Eu fiz o quanto era possível. Eu vi meu bebê, eu chorei, eu rezei, eu abracei e ele morreu. Ponto. Agora, aquela mãe que 40 anos depois, 50 anos depois, continua confessando, eu abortei, eu fico com esse peso na consciência, eu me confesso toda vez disso e vou continuar me confessando porque isso foi um trauma para mim, eu ter abortado. Entendeu? Ceifar uma vida é pesado. Isso é um trauma psicológico muito grande, né? Parece que é simples, né? Mas há todo o impacto. Exato. Porque alguém, olhando friamente, diria, não, é melhor então abortar antes de nascer, porque vai morrer depois, vai gerar um trauma para a pessoa. Mas eu penso que não. Eu penso que a pessoa que pôde fazer o quanto era possível, mas morreu o bebê, ela pode dormir mais tranquila do que aquela que vai ficar com aquilo martelando na cabeça dela o tempo inteiro, anos depois. Eu abortei simplesmente. Para nós darmos uma guinada aqui, até pelo horário, o Thiago não brigar com a gente depois, entrando na cereja do bolo. Sim. O que é o exorcismo? Sim. O exorcismo é uma prática da igreja desde o início. Jesus dá este poder, né? Em primeiro lugar, pedir que Deus nos abençoe e nos livre do mal. A igreja é muito sábia. Ela não espetaculariza. A igreja não deixa livre para cada um fazer como quiser. A igreja tem normas. Ela pede que o padre tenha a autorização do bispo. Então, o bispo da diocese ele vai dizer para um caso evidente. O padre tal vai fazer o ritual. Fazer o ritual é seguir o livro, né? Tem o livro de exorcismos e outras súplicas, o ritual de exorcismos e outras súplicas. A igreja tem vários rituais. Como é que se batiza uma criança? Tem o ritual do batismo. Tem o ritual do casamento, o ritual da missa. Por quê? A partir da tradição de 2000 anos da igreja, vai se fazendo orações específicas para determinada finalidade. E com relação ao exorcismo, a mesma coisa. Então, são salmos, são textos bíblicos, são ladainhas, são orações de súplica a Deus para que nos livre do mal. Então, existem súplicas que podem as pessoas usarem, são orações, a pessoa mesma que faz as orações a Deus. Orações que podem ser usadas em algumas circunstâncias específicas, o padre que faz, tem lá um grupo de pessoas e ele faz uma oração específica para que sejam livres do mal. No próprio batismo das pessoas tem um exorcismo já. No ritual de batismo mesmo, tem umas perguntas para que as respostas são renuncio. Renunciais ao demônio e às suas tentações, e aí as pessoas renunciam. Renunciais a tudo que corresponde ao mal e etc. Renuncio. Então, já é um ritual de exorcismo no próprio batismo. E tem algumas orações mais específicas
quando se tem clareza da possessão. Se chama o rito do exorcismo maior, que é imperativo, no sentido de ordem, né, para que o mal se afaste, que o mal saia da pessoa ou do lugar. Né. Em primeiro lugar, nós fazemos as orações de súplica, né, de pedido a Deus que nos livre do mal ou livre tal pessoa do mal. E, em último caso, orações imperativas de ordem para que saia, a pessoa fique liberta do mal. E isso pode se fazer de uma vez, ou às vezes é preciso mais vezes, pedindo a graça e a bênção de Deus. Mas sem aquilo de espetáculo, de coisas estranhas. As orações do ritual, água benta, às vezes sal exorcizado também, que mistura com a água. E nada além disso. O padre se confessa, as pessoas que estão junto rezam. São orações. O senhor já realizou exorcismo? Sim. Não da forma imperativa, mas da de súplica a Deus pelo bem da pessoa. E basta a fé do padre nesse momento, ou a pessoa que está possuída também precisa ter fé para ser libertada? Basta a fé do padre e dos familiares. Os familiares também é importante que rezem pela pessoa. E se a pessoa puder rezar, melhor ainda. Existem casos assim de... Os adventistas, eu cresci na igreja adventista. Sim. Tem muito aquela coisa do pastor Bulhon, se não me falha a memória agora. Meu pai amava o nome dele, eu vou também. E eles falam sobre as questões do embate que ele teve. Daí as pessoas elas estariam tendo alucinações e situações. Até o meu avô, quando estava vivo, disse que participou de pela igreja adventista, que a garota via uma serpente andando em cima de uma poltrona e ela começou a ter problemas e começou a falar com uma voz diferente que não era o seu timbre. Sim. Eu pergunto se tem conhecimento aqui no estado, né, da Igreja Católica, de atos de exorcismo que as pessoas ficaram, como tu falou antes, mais fortes, Sim. que começaram a ter uma agressividade, falar um idioma que não lhe era natural. Se tem conhecimento de casos, ou se poderia citar alguma coisa popular, exatamente Caxias ou Farroupilha, a Serra Gaúcha, né, no geral. Sim, o Santuário de Caravaggio tem 2 casos. Se conhece que é mais difundido na questão do conhecimento, que é naquele espaço do santuário antigo, tem até uma sala memorial do exorcismo, né? O espaço Livrai-nos do Mal, de uma moça, sim, que teve força desproporcional e em alguns momentos ela se movimentava por baixo dos bancos, a própria pessoa, né, possuída. E foi o padre Teodoro Portolán, na década de 40, em específico em 1947. O ritual na época levou 8 horas. Teve a participação da comunidade por meio das orações e foi bem sucedido. A pessoa ficou muito bem, nunca mais aconteceu algo com aquela pessoa nesse sentido. E, enfim, este ritual... Mas teve um outro ritual alguns anos depois, no Santuário de Caravaggio também, e foi o padre Fábio Piazza que realizou. Uma moça, acho que ela era na época de Canela, de Gramado ou de Canela, enfim, acho que é de Canela. 5 pessoas levaram ela para Caravaggio e também o padre Fábio Piazza, então, anos depois do padre Teodoro Portolán, realizou o ritual e foi bem sucedido também. A moça ficou bem. Sobre falar línguas estranhas, eu não tenho conhecimento se nesses 2 casos falaram. Força desproporcional, sim. E conhecimento de realidades que elas não teriam como saber, parece que também.
Eu sei destes 2 casos. O padre Teodoro Portolano realizou e outro o padre Fábio Piazza também realizou. E quem me falou, inclusive, foi o padre Fábio Piazza. No momento de libertação, tem algum elemento que se tem aquela certeza de que houve uma libertação? A pessoa só muda sei lá, a expressão facial, né? Ou se é que nem aquela coisa dos filmes, que nem o Supernatural, que eu gostava da série até a 5ª temporada, assistia, que fazia o exorcismo, saía uma fumaça, entende? Como se fosse uma alma Sim. negra da boca. Em outros filmes também traz bastante disso, né? Que escorre como se fosse um elemento do corpo da pessoa. Acontece alguma coisa assim que tu sente, o ambiente tá mais gelado, como tem no Exorcista, o ambiente ficou gelado por causa da presença maligna, pela ausência da própria vida? Ou não tem nada desses elementos? É a própria paz da pessoa e não só. A continuidade dessa paz. Né? Ou seja, porque senão podia ser um engano. O diabo vou ficar quietinho aqui, aí eles vão achar que já fui embora e amanhã eu volto. Vai dar mentira. Esse acompanhamento pós é muito importante, né? Então, se depois de um dia, um mês, um ano, 10 anos, sei lá, nunca mais aconteceu, é isso aí. Resolveu. A pessoa estar em paz, não ter repulsa às coisas religiosas, perenemente falando isso, né? Não, esses elementos vão dizer, sim, foi bem sucedido, resolveu o problema. Porque se volta um mês depois, então nem... Houve um fracasso na teoria. Isso. Aqui em Caxias o senhor não tem conhecimento de algum caso? Não sei se pode falar também. Sim. Os que eu acompanhei em Caxias, ao mesmo tempo encaminhei para o médico psiquiatra e aí com ajuste de medicação já foi resolvido. Então aí já é uma comprovação de que não era esse o ponto apenas. As orações são muito importantes. Olha, tem alguém doente, não, a gente não vai dizer que está possuído, mas o padre vai rezar e o médico vai dar o tratamento necessário. Vai encontrar o CID. Isso, mas a oração também ajuda a pessoa, né? E aqui em Caxias, sim. Inclusive eu rezei com as pessoas, tranquilizei as pessoas, e aí depois o acompanhamento médico também. Importa o bem da pessoa. A pessoa já está sofrendo, né? Então vamos ajudar essa pessoa, tanto pela oração quanto pela medicação, ou medicamento, né? Ali o senhor fez a divisão, né, entre o ritual, vamos assim dizer, da súplica e do imperativo. Isso. Mas ambos seriam para um caso de possessão? Sim. Ambos seriam por causa de possessão. Sim. Então dá para dizer que quando o senhor fez, o senhor esteve frente a frente com o mal ali. Ele fala um nome, ele se apresenta com Não. Isso, no caso que eu participei, não. Não falou o nome. Acho que no livro de Marcos, né, fala que um ser possuído por milhares de demônios chega até Jesus Cristo e fala, eu sou legião. Sim, isso. E os exorcistas do Vaticano também, eles têm essa prática de enfrentamento. Não é uma realidade, sim, mas olhada com muita serenidade e prudência. Poderia o demônio mentir também pelo próprio nome? Sim. Mas o bem é maior que o mal. Eu acho que isso resume todo o podcast. Mas nós temos que querer o bem e buscá-lo desde sempre. Ou quando nos damos conta. Não dá para a gente imaginar assim, eu vou fazer o que eu quiser durante a vida inteira e no final eu me arrependo e peço perdão. Uma resposta fácil. É muito arriscado, né? Talvez não tenha tempo. Isto, talvez não tenha tempo. Esperar para o final. Vem muito daquela coisa, a gente amadurece e começa a ver que nem sempre o bem vence no final, né? Tem pessoas que praticam o mal e vencem. Isso. Daí fica naquele sentido do... E morrem em paz. Exato. Mas melhor por isso depois o juízo, né? Por isso Jesus é o justo juiz. Porque aquele que conhece a pessoa na intimidade e na verdade. E ele vai saber aquilo que a pessoa humana de fato
buscou. E se a pessoa buscou o mal durante a vida inteira, não vai ser uma simples emissão de voz no fim, dizendo eu me arrependo, que vai resolver o problema. Então teria que ter um arrependimento verdadeiro. Verdadeiro, isso do coração. É isso aí. Se não é flatus votis, é mera emissão de voz. Palavras vazias. Palavras vazias, isso mesmo. Então, o bem é maior que o mal? Sim, mas é preciso querer. E um querer livre da vontade humana. Um querer livre da vontade humana. Tem um santo do século XI, Santo Anselmo, de Cantuária, ele dizia mais ou menos assim: não é completamente justa a pessoa que faz o que deve se não quer o que faz. Eu repito, não é completamente justa a pessoa que faz o que deve se não quer o que faz. Porque a pessoa pode fazer aquilo que deve sem querer. E isso é... Não é a bondade puramente. Exato. Pode fazer por medo, pode fazer simplesmente por tradição, pode ser uma mera emissão de voz. Eu até complemento isso falando que vazia é a escrita, né? A tinta colocada no papel que não transmite a verdade ou o verdadeiro sentimento daquele que a escreve, né? A verdadeira intenção. Exato, por isso a intenção ou aquilo que está no coração da pessoa deve ser refletido no exterior, né? Vontade e ato, né, padre? Isso mesmo. E uma vontade livre. Eu quero aquilo que faço. Eu entendo e quero isto que digo. Então é por aí. Então por isso não dá para a gente confiar muito dizendo assim, Deus é amor e no final é só se arrepender que está tudo certo. Porque nós vamos construindo muralhas, né? Isso, e desde cedo aquilo que nós queremos também. Se nós desde já buscamos aquilo que é certo, é muito mais fácil de, no fim, confirmarmos isso. Agora, se nós vivemos uma vida desregrada, é muito mais fácil de, no fim, continuarmos assim. E mesmo que a gente diga algo diferente. Perfeito. Considerações finais? Bom, primeiramente, quero agradecer ao padre por ter vindo. Continuo um ateu, mas foi uma conversa muito proveitosa. Até fiquei com aquele gosto de, se tivesse aqui, eu falaria por mais umas 4 horas. A gente vai convidar o senhor de novo. E eu gostaria de ter a oportunidade de conversar em outras ocasiões, tá? Padre, já levanto esse meu desejo. Isso é interessante, a questão da razão. A razão é a possibilidade que nós temos de conversar com pessoas que pensam ou creem diferente, né? E isso é muito, muito bom. É maravilhoso, exatamente. Eu me senti numa conversa leve, eu tive muitas das minhas dúvidas aqui já levantadas. Achei interessante a sua introdução, porque nela tu já começou a falar dos temas que me fez entender que tu já conversou com muitos Guilhermes por aí. Não sou o único. Legal. Né? Sou legião da brincadeira, mas... Na piada toda, assim, a questão da repulsa também que eu sinto por alguns símbolos religiosos. Não sei se é por uma questão de, talvez, de educação, pelo que eu aprendi, mas me causa uma certa estranheza. Mas foi um papo, assim, que... Eu digo que esse podcast aqui realmente me levantou a vontade de conversar novamente com o padre, me deu a vontade de conhecer outras pessoas, porque foi uma conversa muito produtiva. Então isso mostra que a Conversa Magna está cumprindo o seu papel. Então eu queria te agradecer pelo aceitar o convite de um canal que está começando agora, um podcast início. Tá? Então foi realmente uma honra estar na sua companhia e lhe agradeço pela paciência e pelos ensinamentos. Padre, se o senhor puder fazer suas considerações finais e desde já puder deixar sua bênção a nós. Sim. Muito obrigado pelo convite. Bom conversar com vocês. Hoje sobre esse tema. Né? É um tema bem interessante, curioso, por vezes tabu. E é bom conversar sobre estas questões tão antigas, mas sempre novas e eternas também, daria para dizer, né? Bom estar com vocês também. Muito obrigado. Refletir sobre variados temas é muito, muito bom, porque a gente faz funcionar a nossa argumentação e aquilo que estudamos ou lemos, ou
também refletir sobre coisas que nunca imaginamos. Então, a partir das colocações de quem debate conosco, ou pergunta, ou também responde. Então, eu agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui e de conhecer vocês. E contem comigo. E que Deus nos abençoe a todos e que nos conceda a graça de não cairmos em tentação e que Ele sempre nos livre do mal. Amém. Amém. Bom, este vídeo então conta com o apoio da K2 Investimentos. Se você está buscando investir melhor, proteger seu patrimônio e encontrar soluções financeiras sob medida para a sua realidade, preste atenção nessa dica. K2 Investimentos é uma consultoria que está democratizando o acesso a serviços financeiros de qualidade. Eles atendem desde investidores iniciantes até empresas que precisam de apoio estratégico, sempre com atendimento personalizado, humano e direto ao ponto. De investimentos a consórcios de seguro a crédito estruturado, o time da K2 vai além do básico e constrói junto com você uma jornada segura e eficiente rumo aos seus objetivos financeiros. Quer entender como a K2 pode te ajudar? Manda uma mensagem no WhatsApp, agenda uma conversa rápida. O link está aqui na descrição do episódio, vale a pena conhecer. Deixo também aqui o agradecimento Martinelli Ferreira Advogados, agradecimento aqui ao CR Studio, na pessoa do Thiago. E Padre Rômio, um agradecimento especial ao senhor por trazer esse conhecimento diferente, às vezes muito impensável, ainda mais nos dias de hoje, como introduzimos o episódio. Voltar a parar um pouco e enxergar a realidade para além da matéria, algo que, né, aos que creem, e por mais que os outros não creem, a realidade é que exista algo para além da matéria e que com certeza nós iremos conversar numa outra oportunidade. Eu, como um católico, como mencionei para o senhor anteriormente, estou aí iniciando junto da minha mulher essa trajetória de vida, estando mais próximo de Deus, né? As escadas platônicas dos atos bons e dos atos mais distantes, a gente faz esse paralelo entre estar mais próximo de Deus ou mais longe. E, sem sombra de dúvida, é só um agradecimento especial por fazer parte, inclusive, deste projeto, segundo episódio, como o Martinelli antecipou, o senhor, desde já, querer contribuir, fazer parte da história disso que a gente quer trabalhar e o conhecimento que a gente elaborou aqui, que o senhor trouxe, a sua experiência, os seus estudos. Saímos mais conhecedores e esperamos que tenhamos compartilhado também isso com todo mundo. Muito obrigado, Padre. O Martinelli recordou o filme O Exorcismo de Emily Rose, né? É bem especial. Um professor meu diria que é dos filmes que mais corresponde à realidade de um ritual. Tem um outro filme que eu indico, Nefários. Isso. A gente até não tem questionou. Livro, né? Tem um livro também. Se Mas aquilo ali seria mais... nós vamos questionando. Se aquilo ali seria mais próximo até da atuação, Isso. né? Menos cinematográfica. Assim. Isso aí. Bom, pessoal, inscrevam-se no canal, compartilhem, comentem, sigam-nos no Instagram, @Conversa Magna. Nós estamos também no TikTok. Contamos com vocês. Um forte abraço. Até a próxima.